Esses vórtices estão nos seguintes pontos: Brasil, Argentina, Peru, Gobi, Mar do Japão, Portugal, Estados Unidos, Antártida, Ártico, Brasil outra vez. Rússia. E há a questão da América, perdão, de Inglaterra, mas já lá vamos. E há a questão escandinava também. Notem uma coisa, existem para cada um destes vórtices de ligação céu-terra, que estão ligados à mãe, todos eles, sem exceção, existem, porque como nós dissemos, a mãe é que tem a inteligência que supera os dois rostos. Ela não está nem ela é a suprema psíquica, se quiserem. Ela não está nem virada para a violência da história, nem virada para a transcendência da eternidade. Ela é a executora do plano. Para ela executar o plano, ela tem que entender o propósito de Miguel e a natureza dos seres humanos. Esta é a qualidade sublime da Mãe Divina. Por isso é que tem a ver com balança e tem a ver com, portanto, Vênus, que é a qualidade de mediar opostos. Para cada um destes centros existem subdivisões, existem diferenciações. Ou seja, quando se fala em Portugal, como zona geográfica, existem subaspectos do mesmo vórtice em França e na Escócia. O que ninguém realmente, ainda não houve uma possibilidade de cair em si, é que o vórtice diretor do que se passa em Lourdes ou do que se passa em Rosslyn, na Escócia, no norte da Escócia, está aqui. Assim como o vórtice principal no Brasil gera diferenciações em vários pontos do Brasil. Assim como o vórtice principal da Argentina gera diferenciações em vários pontos da Argentina e no Chile. Falta o Uruguai. Portanto, este Brasil pode-se retirar porque é um secundário. E aqui sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Há aqui um que me está a escapar. De qualquer forma, eu não quero insistir muito nisso. Rússia. Gobi está ali. Japão. Japão quer dizer Mar do Japão. A Nutea fica entre o Havaí e o Mar do Japão. Portanto, vamos tirar o nome Japão e vamos pôr Pacífico Norte. Eu vou pôr em inglês, se vocês não se importam. North Pacific. Há a questão do Canadá. É assim, sem querer insistir demasiado, cada um destes vórtices tem poder suficiente para gerar portais, zonas de contacto, grupos esotéricos, o que vocês quiserem. Mas aqui nós estamos a olhar para os vórtices como um todo. O que é que são estes vórtices? Sobre estes vórtices, pelo seu poder aglutinador magnético, pela vibração da Shekinah, que é inerente a estes vórtices, eu não chamo Shekinah ao poder seminal do Filho. Chamo-lhe Logos, ou Verbo.
Mas nós chamamos Shekinah ao momento em que esse aspecto seminal é envolvido pela luz branca da Mãe Divina. E a Shekinah é a luz branca da Mãe Divina. Ela pode vir até ao éter, até a atmosfera. Para os hebreus, a Shekinah era visível numa certa fase do desenvolvimento do seu processo. Ela pode ionizar a atmosfera. A Shekinah. Exatamente. Exatamente. Ela é a quinta, que é a primeira. Ela é a primeira, lux eterna, que se divide nos 4 elementos, que são as 4 deusas, que por sua vez, quando há uma síntese para a ativação do 7º subplano planetérico, o mais alto de todos, volta a ser divino outra vez, e aí tu vês a mãe vibrando no éter. Na Atlántida, a Shekinah era visível. Nos templos de ascensão, em Luxor, a chama era visível. É não visível, não visível, não visível. Portanto, passam-se anos. E tu vais passando de uma camada do tempo para outra camada do tempo, para outra camada do tempo. Ao fim de 5, 6, 7 anos, tu eras levado à Câmara da Ascensão. E lá dentro havia uma luz que não vinha de nenhuma fonte. Nem de archotes, nem de espelhos, nem de lamparinas, nada. Tu entravas dentro do Templo da Ascensão em Luxor e dentro daquele quadrado, dentro daquele cubo, de noite ou de dia, havia luz. Nós hoje sabemos que fazer isso artificialmente, que é ionizar a atmosfera. Tu podes acender uma parte da atmosfera. Não é explodir com ela, ionizá-la. Aliás, querem saber? Estão a ver aí gases iluminados por excitação? Aquilo são lâmpadas de halogénio. O gás é o halogénio, está a ser excitado por uma corrente elétrica e emana luz. A Shekinah fazia o mesmo na atmosfera da Terra, portanto tornava-se visível, porque era a Mãe Divina eletrificando a própria atmosfera. A atmosfera transformava-se numa lâmpada de neon. Nós vamos tão aprofundar isto nos próximos anos. Na prática. Está-se excitada. Ótimo. Nós vamos mesmo aprofundar isto na prática. Na prática. Agora, estes centros, estes pontos, são pontos de erupção da energia da Shekinah, da energia da Mãe Divina, na superfície do planeta. Ou seja, vocês tentem ver a Mãe centrada com o seu trono em torno do poder do intelecto cósmico de Miguel, vai emergindo à superfície do planeta sob a forma de pontos de aplicação da Shekinah. Luxor corresponde a Lis, curiosamente. Lis e Anuté geraram Luxor. Já vemos. Eritreia. Pois, nós temos falado muito de Eritreia. Em torno destes pontos, pelo poder da própria Shekinah, são atraídos campos etéricos ultra organizados. Como é que eu vou te explicar isto? Imaginem 20 adolescentes a fazer uma festa de pizza num apartamento em Manhattan com música hard rock, hardcore, altíssimo, e todos a saltar em cima do sofá, e depois o resto vocês continuam a imaginar. Conseguem ver isto? Ok, é exatamente o contrário disto. São campos etéricos altamente geométricos, super organizados. Quer dizer, qualquer ser humano dentro desse campo etérico, a energia faz assim, imediatamente na pineal, imediatamente no coração. A base segue estes dois. Sem esforço. Estes campos etéricos altamente organizados atraem devas, elementais e anjos de alta vibração. Quer dizer, os anjos têm sempre alta vibração
não estou preocupado com os anjos cair. Os anjos são os anjos. Então, e em torno disto, mestres e parte da população iniciada da Terra se organiza. E é este conjunto, elementos, geometrização do éter, campos vibratórios transcendentes, inclusive devas, anjos, mestres e iniciados, que se chama uma civilização interna da Terra. Uma civilização é, afinal, uma troca. Uma troca. É um consenso. É uma partilha. É aquilo que os antropólogos chamam comunitas. Eu tenho coisas, tu tens coisas, nós conseguimos entender o que é que achas disto. Eu acho bem, e isto também. Então vamos trocar e vamos combinar. Uma civilização, além do otimismo inerente, é uma multiplicação baseada na partilha. E é isso que está a acontecer nestes 12 vórtices da Terra. Essas civilizações têm nomes. E os nomes são Pacífico Norte, Anu, Tea, o átomo brilhante, ou o Deus brilhante, ou o homem brilhante. Porque, do ponto de vista cósmico, átomo, homem e Deus estão todos em ressonância. Então o que é que quer dizer Anu Tea? O átomo brilhante. O átomo geometrizado, o átomo organizado. Anu significa átomo, Tea significa brilhante. Argentina, Erx. Este é o nome terrestre, que é uma sigla. O nome interno é Ur. Erx é uma sigla latina, nunca poderia ser o nome interno, a menos que eles falassem espanhol nestes mundos internos, que significa encontro dos remanescentes cósmicos siderais. Ou simplesmente encontro dos remanescentes. Mas esse é o nome que alguns iniciados e alguns discípulos deram à superfície, Erx. Mas no mundo interno, essa cidade chama-se Ur. Viram? Eu disse cidade. São civilizações. Algumas não são cidades. São só campos de força abstratos. Outros são autênticas cidades com estruturas. Isso significa que têm vias, têm portais, têm campânulas, têm edifícios, têm jardins, têm pássaros, têm animais, têm crianças, têm jovens, têm adultos, têm conselhos e são invisíveis. O de Gobi chama-se Shambhala. Mas também podem chamar Shangri-La e podem... não podem. Podem fazer o que quiserem. Mas Shambhala é o nome que mantricamente está mais próximo. Há duas palavras que têm o mesmo significado, praticamente. Shambhala significa invencível. Agartha significa inviolável. Nota que as palavras têm muito o mesmo significado. Shambhala é invencível. O termo sublinha a qualidade de primeiro raio de Shambhala. Agartha significa inviolável. Sublinha a qualidade de sétimo raio de Shambhala. Mas ambas, Shambhala ou Agartha, referem-se ao mesmo centro. Os russos têm um centro, têm toda uma zona de resgate na Sibéria que o José Trigueirinho conseguiu estabilizar o nome como Nishkalkat. Nós agora não nos vamos focar em Nishkalkat. Nishkalkat é uma base de resgate de emergência caso as potências terrestres não conseguissem impedir uma terceira guerra mundial. A mim, praticamente desde os meus 17 anos, me foi dito: nunca haverá uma terceira guerra mundial na Terra.
Foi-me dito assim. Não é por aí. E depois foi sublinhado, a Terra é um planeta sagrado nos planos internos e o projeto de Deus para a Terra não vai ao ponto de permitir que meia dúzia de loucos, porque se fosse uma opção da humanidade não são meia dúzia de loucos isolados nas suas torres de marfim, destruam a continuidade da existência neste planeta. Nunca vai haver uma guerra nuclear na Terra. Não uma guerra nuclear naquela escala. De qualquer forma, a base permanece porque há outros perigos. Então, a base Niscalcat é uma das grandes bases de resgate da Terra. Mas eu não sem querer aprofundar a questão de Niscalcat agora, o termo para o grande centro russo está ligado ao termo Belovodi, Belovodia, que significa Bielovodi, Vodi é montanha e Bielo é, como Bielorrússia, Bielo é branca. Bielovodi, B-I-E-L-O W-O-D-I-E. Se quiserem tirar o W por um V, Bielovodi. Ou Biel. E o Rorik simplificava para Belvodi. Mas dentro de mim, o que tem acontecido é Bielovodi. E aqui vocês têm hierarquias como São Nicolau, São Sérgio, Mória. Se Lis tem algo de infinitamente feminino e sacerdotal, Bielovodi tem muito a ver com a energia patriarcal anciã. Quer dizer, quando as pessoas dizem o Pai Natal não existe, sei lá se não existe. Eu sei que São Nicolau existe, é uma hierarquia altamente ativa e a nossa cultura chama-lhe Pai Natal. São Sérgio existe, é ativo. Todos estes seres são ativos. E se nós formos ter, até com um padre católico conservador, e se perguntarmos se existe uma comunhão dos santos, ele diz sim. E onde é que está? Estão na Terra a ajudar. A comunhão dos santos é o termo da Igreja Católica para a hierarquia. Diz que depois de morrerem, os santos continuam a ajudar a Terra e estão todos em contacto uns com os outros. Quer dizer, se Santo António quiser ter uma conferência com São Francisco, não é complicado. Esta é uma doutrina católica. Imagina o que é que está por trás disto. Bielovodi. Este nome mexe muito com coisas aqui no coração. Pelo menos de alguns seres. Peru, Mistitlan. Antártida, Antares. São Germain. Portugal, Lis. Mais à frente nós vamos explicar porque é que este Y se tem substituído ao I inicial. Estados Unidos, Shasta. Brasil, Mirna Jad. É o Monte Shasta e é o centro interno de Shasta. Telos é o nome que um grupo tem dado à cidade. Telos é o nome que o grupo tem dado à cidade, mas o nome do centro mesmo interno é Shasta. Aliás, basta ver a vibração entre Shasta e Telos. São vibrações diferentes. Shasta prolonga-se até ao lago Louise, no Canadá, que é provavelmente o sítio mais belo do planeta, do ponto de vista deste observador. Mas é um dos sítios mais belos à face da Terra. E é uma das bases de arcangélicas. Lake Louise não, é uma zona primaveril. Eu não digo que não seja nevado ligeiramente no inverno, mas é uma zona
Procurem Lake Louise. É lindíssimo. É um lago turquesa imenso no meio das altas, do Rocky Mountains, altas montanhas do Canadá. Curiosamente também é chamado Lago São Miguel. Lake St. Michael. É um sítio incrível para fazer canoagem. Um dia destes vamos até lá, todos, para o Canadá, fazer canoagem com os índios Sioux e depois logo se vê o que acontece. E vocês imaginam o que estes indivíduos sabem e não dizem? Shasta. Uruguai. Aurora. Vocês veem o UR e o OR aqui. Há UR, OR, A. Aurora. E no centro ártico, eu vou colocar aqui um nome que é válido para este ser, mas pode não ser válido absolutamente para mais ninguém. Polaris. Estes são grandes centros civilizacionais ocultos na Terra. São chamados mundos internos. Quem vive, além dos seres que eu descrevi, quem vive, quem vai, quem tem acesso a estes mundos internos? As nossas almas. E muito especificamente, as almas que já fizeram a transição do quarto plano, quer dizer, de estarem constantemente virados para a vida da personalidade, ajudando a personalidade, para o quinto plano, para o plano espiritual. Que é o que tem vindo a acontecer nos nossos encontros gradualmente desde que começámos. Claro que algumas pessoas já trazem a alma estabilizada no quinto plano, outros estão a aprender a estabilizá-la e outros estão a descobrir essa estabilização. Mas em relação a esse quinto plano somos todos iguais. Todos estamos a tentar que as nossas almas se estabilizem no plano espiritual e não estejam sempre a ser puxadas para baixo pelas crises da personalidade. Porque como vocês imaginam, o que é uma crise da personalidade? E olhem que eu acho que sei do que é que eu falo, não é? O que é uma crise da personalidade? Os corpos vão cada um para o seu lado e a única forma de tu não te desfazeres em partes, em bocados, é a alma vir-te ajudar. É ela ficar ali assim. Mesmo que tu não a sintas, mesmo que o desespero continue, uma coisa é certa. A crise tem um pico e depois desaparece. Porque a alma está lá. O que acontece quando não há mais crises de personalidade? A alma pode lentamente, porque a personalidade estabilizou, a alma pode então deixar de estar sempre presente, no sentido ambulatório e médico, e virar-se para o plano espiritual e ser fundida, unida ao plano espiritual. Porque a personalidade está estabilizada. E é essa estabilização da personalidade que liberta a alma que nós chamamos terceira iniciação. Mas é mesmo a estabilização, não há mais retorno. Não quer dizer que não haja um momento em que o iniciado de terceira iniciação não tenha uma crise profunda ou não tenha dor, porque ele continua a ser um ser humano. Quer dizer, a morte da mãe ou a morte de um amigo ou uma notícia terrível pode precipitar uma crise no iniciado avançado, com certeza. Mas já não destabiliza, é a alma do seu próprio plano. Não a puxa para baixo. Vocês veem a quantidade de informação que foi dita de repente? Em 60 segundos. Conseguem sentir isto? Sobre o problema da alma? Ótimo. Vocês vão ouvir falar de coisas como Idrisis, que é uma grande caverna na América do Sul. Idrisis é uma expressão de Erx. Vão ouvir falar de atividade OVNI em Córdoba, na Argentina, especificamente junto à cidade de Córdoba, que não fica na zona de Erx ou de Ur. Isso é parte da atividade de Erx. Independentemente do Quarto Reich também ter interesses nessa zona. Vocês vão ouvir falar de entradas para os mundos internos em Sintra, na Rábida, no Gerês. Isso é parte da atividade de lixo. Nós vamos ouvir falar de Chapada Diamantina, Pico das Agulhas Negras, Serra da Mantiqueira, Paraty. Eu se pudesse comprava a ilha do Paraty.
Pronto, Paraty, Pico das Agulhas Negras, Chapada Diamantina, Serra da Mantiqueira, o Planalto Central de Brasília. Agora, muito, muito importante, zonas na Amazónia, obviamente. E a cidade onde se desenvolveu a eubiose, ligada ao Henrique de Sousa e à esposa do Henrique de Sousa. Aí tens indivíduos: Henrique de Sousa e a esposa. Isso são submanifestações de Mir Najat. E também de Erx e Mistitlan. É possível que vocês ouçam falar em Yakushima como uma ilha onde o exército japonês faz experiências que ninguém sabe o que é, medidas, e que é um parque natural e, portanto, não se pode ir a Yakushima senão com uma autoridade especial. Essa ilha, Yakushima, tem a vibração de Anutea. Recentemente, a Alexandra Melo, que é a nossa coordenadora do Algarve, chamou-nos a atenção, Alexandra, chamou-nos a atenção de que há uma cidade no Sudoeste Asiático, na Indonésia, ou não é nas Flores. Uma pessoa pode não simpatizar com a Indonésia e simpatizar com as flores. Que agora não me lembro do nome da cidade, é Lara, que é uma cidade onde se têm dado aparições marianas muito na linha de Fátima e que está geminada oficialmente com Orém. Portanto, Orém e essa cidade nas Flores estão geminadas, e o bispo dessa zona quer criar um santuário de tipo mariano lá. E, como estão geminadas, criar protocolos religiosos, turísticos e comerciais e culturais entre Orém, Fátima, portanto, e essa cidade. Se a Alexandra nos está a ouvir, ela vai provavelmente dizer qual é o nome da cidade. Como é que se chama? Larantuca. Então isto é muito bonito, sabem? A Alexandra perguntava, isto pode ter a ver com a Anutea? Eu estive ali, sabes, porque uma pessoa escorrega na primeira casca de banana, ou às vezes nem precisa ser de banana, pode ser de laranja, tudo é possível. Sabem como é? Mas não, de facto, isto tem a ver com a atividade da Anutea. Ou seja, isto foi muito interno. Aquilo que está a acontecer em Fátima Orém está lá a acontecer na zona do Pacífico Norte. Aqui já é mais Pacífico Central e tem a ver com a atividade da Anutea. E, portanto, é possível, reparem, pode-se dizer assim, e o Haleakala no Havaí, onde os havaianos sempre disseram que viam luzes e que viam seres avançados e que viam, e era um lugar de iniciação que não tinha nada de sinistro, nem daquelas coisas estranhas que às vezes acontecem nas ilhas do Pacífico. Isso é um subaspecto da Anutea. Mas depois as ligações geográficas não são totalmente lineares. Por exemplo, há pontos de contacto com a Anutea na Turquia. Há pontos de contacto com Fátima e, portanto, com Lis em Esmirna. Odessa é uma cidade que tem um ponto de contacto com uma destas cidades internas. Odessa na Ucrânia. Sabem? Não são totalmente lineares. Peço desculpa. Sim. Há pares. Nós vamos falar sobre isso no próximo encontro, mas obviamente a Anutea e Lis formam um par. A Anutea e Lis formam um par. Pares, sim. Ok, falta aqui um nome, que é Ibes e Ibera. Ibera, que fica também na Argentina. Iberá não é um subaspecto ERC, são dois centros independentes na Argentina. Agora, olha só, estes centros, ao mesmo tempo que lidam com a ligação céu-terra animada pela Shekinah, que vem do trono da Mãe do Mundo, estes centros, por exemplo, se nós temos assim, Valinhos, Valinhos é só um dos 20 portais ligados a Lis. A Praia da Ursa é um portal ligado a Lis. A Rábida é um portal ligado a Lis, a Ibera
e a Mistitlan. E a Erx, já é outra, a Rábida é complexa. Gardunha é um portal ligado a Anutea e a Lis. Há portais, mas estes portais, nós vamos ver mais tarde, estes portais, e aí sim, vale a pena quando o indivíduo está completamente desencontrado ou quando está profundamente alinhado, ir lá, fisicamente. De preferência sozinho. Nunca mais do que 3 pessoas. A menos que tu tenhas uma indicação fortíssima que vais com 10 ou com 7, não sei se me fazes entender, sem dogmas, mas mais do que 3 pessoas já. 3 pessoas num portal é o ideal. Isto é interno, nem sequer sei porquê. É uma coisa que sempre veio assim. Talvez seja um número que ninguém está sozinho, é um número dinâmico, é um triângulo, é dinâmico, mas não chega a fazer aquele aglomerado social de 4 ou 5 ou 6. E aí sim, porque nestas zonas a energia céu-terra, portanto, o tal terceiro rosto, que é a única coisa que cura. Esse terceiro posicionamento, essa terceira chave que Roma não tem, por isso é que Roma e ocultismo são coisas diferentes. Roma é religião. Ibera. Ibera na Argentina. A Paula falou há bocado na Eritreia. E portanto na Etiópia. Ali passa-se claramente qualquer coisa fortíssima, assim como no Estreito de Hormuz, na Arábia Saudita. Passa-se algo também muito forte, assim como ao largo do. Não me lembro do nome do país ao sul, cá em baixo. Também se passa algo muito forte. Aí há perturbações magnéticas imensas. E aí eu acho que nós entramos no domínio daquilo que se podia chamar Stargate. Stargate, portas estelares, é outra coisa. Não tem diretamente a ver com as cidades internas que nós estamos a falar. Stargate, eventualmente, Iraque, Egito, Peru e provavelmente a Etiópia tem algo a ver com isso. Mas e a China também. Agora estás a ver, é melhor parar. Mas isso é outro mundo. Estes centros, além de estarem organizados em torno da chama viva da Mãe Divina, da Shekinah, aplicam o plano e trabalham e estabilizam com a energia sagrada cada nível da Terra, cada subplano da Terra. Assim, Iberá corresponde ao 7º subplano da Terra, ou seja, ao plano físico e etérico. Tem o poder da matéria, tem o poder sobre a matéria, está muito ligado a Kali. Iberá está ligado ao plano físico e etérico. Aurora está ligado à estabilização psíquica e emocional. A Anutea está ligada à síntese dos hemisférios cerebrais e, portanto, à cura da mente humana e à geração da nova mente humana. A nova mente humana é baseada numa nova sintaxe, numa nova semântica e fundamentalmente baseada na geometria sagrada. É a geometria sagrada e a numerologia e certas astrologias que irão dar origem à nova mente humana e o diretor disso é a Anutea. Se perguntarem, hierarquias da Anutea, Enoque, Moisés, estes são indivíduos que nós conhecemos via Egito, mas eles são fundamentalmente seres que estão para além disso, são hierarquias da Anutea. Os sufis sempre estiveram ligados à Anutea, o Islão está totalmente ligado à Anutea.
Nós vamos ver isso com o tempo, porque Ibn Arabi, Maomé, Enoque, Moisés são seres reconhecidos pela tradição islâmica e são todos hierarquias de Anuté. Isto eu tenho a certeza, é uma coisa que vive dentro de mim. Ibera está ligado ao plano físico e etérico. Tem o poder de plasmar ou dissolver a matéria. Aurora está ligado ao plano astral. É o centro que atrai o novo corpo astral para a Terra, que reconstrói o nosso corpo astral. Eu uma vez pude dormir em frente a uma capela, lá em Aurora, numa capelinha que ficava, sim, no Uruguai, numa capelinha que ficava ao pé de uma quinta que também se chama Aurora. Pude dormir ali. Quer dizer, na verdade eu adormeci. E a sensação antes de adormecer, era de noite, a sensação antes de adormecer, mesmo em frente à capela, a sensação de adormecer era de um fogo que vinha do interior da Terra, que era de magnetismo, tem a sensação que o magnetismo prânico, tipo vulcão ou geyser, era uma atividade magnética imensa. E a sensação que eu tinha é que aquilo tinha a ver com o Jurássico, com campos vibratórios da Terra muito antigos, mas não. Era astral. É uma vibração de fogo no plano astral. Ora, quando tu pensas no plano astral, tu pensas em água, pensas em emoções, pensas em... As pessoas têm... Nós temos a experiência de dor e de arrastamento e de alegria e de... Astral. Aquilo era fogo no plano astral. É difícil de explicar. E o que eu sei é que aquele fogo, que se concentrou no coração, mas depois na nuca e depois no corpo todo, estava a queimar e a curar o corpo astral em profundidade. E é por isso que diz que a Aurora... Não é por isso. A Aurora liberta essa energia que os nórdicos chamavam vril, e que é uma energia que tem vários níveis de aplicação, mas no plano astral é fogo astral. E fogo astral cura o plano astral. Nós até podemos dizer onde é que isso está, eu não sei. Eu sei que está muito associado às montanhas e aos minerais, está muito associado a correntes ígneas secretas que atravessam a Terra e curam o plano astral. No meu caso, eu não sei o vosso caso, mas no meu caso tive essa experiência três vezes. E estou sempre, quando eu estou deitado, e eu sei que é uma energia de fogo, é raríssima, mas vem para o plano astral e cura o plano astral. Portanto, a Aurora é um imenso centro de cura cósmica. A essência da cura cósmica está associada à Aurora. Depois nós vemos isso melhor. Depois, para quem está a pensar em termos de passado para o futuro. Mas se vocês têm aquela sensação, como é óbvio, de que estamos a vir do futuro para o passado, não é depois, é antes. Nós já demos a aula que vem a seguir. E a outra, e já demos todas até ao fim. Só estamos agora do passado para o futuro a tentar fazer de conta que não demos. Sim, nós estamos aqui a fazer de conta que estamos a dar as aulas, mas nós já demos isto tudo. Depende de como é que tu vês o... Right. Então, a Aurora lida com o plano astral. A Anuté lida com a cura da mente. E a cura da mente tem muito a ver com quinto raio. A cura da mente é baseada no amor que a mente tem que desenvolver em relação à exatidão e à verdade. É muito interessante ser trapalhão com as palavras, é muito interessante ser negligente com os conceitos, é muito interessante não pensar antes de falar, é tudo muito interessante porque é espontâneo. Mas a Anuté é virgem e tem muito a ver com, não só virgem, tem a ver com leão, tem a ver com Mercúrio. A Anuté lida com a cura da mente baseada na precisão. Quer dizer, eu posso ter uma mente precisa e isso não me faz antipático. E depois nós vemos isso. Lis lida com a abertura do plano causal e a iniciação da humanidade no nível intuitivo. Está ligada justamente ao ponto de encontro entre o céu e a terra. Lis lida com o equilíbrio
entre o céu e a terra, e isso é feito no plano causal. É a estimulação do plano causal. O que é que estes centros fazem? Cada um deles tem a Shekinah. Nós não dissemos que a Mãe Divina é o quinto. É o éter pré-diferenciação e que acaba por ser o éter gnóstico também. Deste primeiro, que é o quinto, há os 4. Destes 4 nascem 12. Estes 12 são campos ligados à Shekinah, especializados em corrigir cada plano da Terra. Corrigir, curar, purificar ou estimular. Que vem dar ao mesmo. Corrigir, curar, purificar, estimular. A Shekinah, as 12 chamas da Mãe, fazem isto em cada subplano da Terra. De onde que a Ibera, que tem um subportal em Ibes no Roncador, no Brasil, Ibera estimula o plano físico etérico. Purifica-o, liberta-o, estimula-o. Aurora cura e estimula o plano emocional e o plano astral. Ora, o estímulo emocional astral de Aurora não deve ser confundido com os astralismos primários que nós vemos na Terra. Mas é estímulo emocional, é estímulo astral, é a vida de sentimento. Só que é um sentimento, quanto mais dinamizado, melhor é integrado à mente superior. Sem fazer com que o indivíduo se transforme numa pessoa seca. É muito especial. É muito, muito especial a Aurora. A Anutea cura, retifica, organiza, purifica e estimula a mente humana pela síntese do hemisfério cerebral direito e do hemisfério cerebral esquerdo. Lis abre os portais do plano causal e estimula a atividade intuitiva pura. Isto não é tudo o que Lis faz, mas para já é o que nós, neste momento, faz sentido com tudo mais dizer isto. Agora sim, Erx estimula o plano espiritual. É onde é feito o trabalho iniciático mais profundo. Chamar a alma ao cosmos é trabalho de Erx. Chamar a personalidade à alma é trabalho de Lis. Chamar a alma ao cosmos é trabalho de Erx. Lis está a chamar a nossa personalidade para o caminho interno. E Erx chama a nossa alma para o caminho cósmico superior. São duas coisas distintas. É claro que elas estão sincronizadas. E nos próximos encontros nós vamos falar do Conselho de Erx, ou o Conselho dos Anciões, e do símbolo Pax como símbolo de ligação a Erx. Mir-Najad estimula o plano monádico da Terra. Desperta a mónada, faz com que a mónada reconheça o seu destino e a sua insígnia, estimula a ligação da mónada com o regente Avatar, e assim sucessivamente. E acima de Mir-Najad, vocês têm dois grandes polos, Shambhala e Mistitlan. Um representando o poder de Miguel como propósito e outro representando o poder da mãe como multiplicação. E esses estão no plano divino do homem. E os outros centros, Belavodi, Antares, Polaris, e de certa forma Shambhala também. Nós não vamos falar agora. Eles permanecem velados. Porque têm a ver mesmo já com as saídas. Belavodi, tanto quanto eu percebo, é um super terceiro raio, sexto raio. Tem muito a ver com a criação de uma nova civilização, juntamente com a Anutea. Mas vamos devagar. O que nós hoje procuramos pôr no ar é a noção de que, ao mesmo tempo que vemos cidades e centros urbanos à nossa volta,
existem estes centros de convergência de energia e de vidas e de seres e de comunidades e de anjos e que as nossas vidas internas estão associadas a estas irmandades. Isto é, nós estamos ao mesmo tempo a viver o tal rosto duplo da perplexidade histórica e o rosto contemplativo virado para Deus, o último não, o absoluto, o eterno. Mas entre estes dois extremos nós temos que reconhecer, podemos reconhecer um terceiro rosto, uma terceira posição, que é a parte de nós que vive nestes mundos internos, que são mundos que estão a preparar a cura da Terra e o casamento da Terra com o cosmos. Isto não é uma atividade contemplativa extrema e muito menos ficar paralisado pelas forças contraditórias da história. É o universo de um operador planetário. Ele está a operar nos níveis intermédios. O que implica que num trabalho autêntico existem pessoas que são ligadas em alma a um destes centros internos e em mónada a outro destes centros internos. Por exemplo, a minha tarefa está ligada a Erx. As pessoas... Peço desculpa, eu não queria falar... Não, é assim, mas também... Eu acho... Pronto. A minha tarefa não está ligada ao lixo. Isso é um subaspecto. A tarefa está ligada a Erx. Mas a minha mona não está ligada a Erx. Está ligada a outro centro. Então, isto é... A minha mona não. Eu é que sou dela. Isto é real para qualquer um de nós. Vocês têm... A alma recebe uma série de tarefas que estão ligadas a certos centros. Mas depois, em nível mais profundo ainda, a alma normalmente... A mónada normalmente está ligada a outro centro. O que é que significa ligada? E vamos terminar. Uma chama, perdão, uma brasa de uma lareira é um carvão incandescente. Não está apagado e não está a arder. Quer dizer, não tem chama. Está, como é que nós vamos dizer? Latente? Está num ponto intermédio. Já é muito, muito quente, mas está num ponto intermédio. As nossas mónadas são brasas. Elas não estão apagadas, nem nunca poderão apagar. Mas têm sido delegadas à vida cósmica há tantos milhares de anos que a ligação ao divino está atenuada para que possam trabalhar com a evolução psicológica de cada um de nós. Ou possam aguardar latentes e estimular a alma sem irromper. Eu vou repetir. Estimular a alma, mas sem irromper para o lado de cá. Estes centros internos, porque são portadores da Shekinah, têm o poder de soprar sobre a mónada e fazer com que a brasa que a mónada passe a chama ativa. E isso nós chamamos de despertar monádico. Não é que a mónada desperte para alguma coisa nova, porque isso ela sempre se reconheceu como divina no seu próprio plano. É que ela desperta para a autorização para se apropriar da alma e da personalidade e, portanto, criar a passagem para baixo e trazer os núcleos de baixo para cima para uma fusão total. Uma unificação completa. Sentem? Então, quem desperta a nossa mónada são estes espelhos, estas chamas, estas Shekinah, estes centros internos da Terra. Não é nem o mestre estimula a alma e o corpo espiritual. E anjos também podem fazer o mesmo, mas só entidades muito altas, como arcanjos e outras entidades. Ou estes centros internos da Terra, que são totalmente impessoais, como vocês imaginam, e são universais nas suas implicações, é que têm autoridade para, no plano monádico, acender a nossa mónada. Nesse sentido, nós estamos integrando a personalidade, expandindo os poderes da alma e revelando a mónada. Harmonizar, integrar é um termo para a personalidade. Expandir
doar, ser, é um termo para a alma. Mas revelar, quer dizer, isso que estava latente como uma brasa e que passa a ser uma chama, é o poder da mónada, do eu sou. E o sopro de vida sobre a mónada vem destas concentrações da Mãe Divina no campo vibracional terrestre. Iberá, plano físico. Aurora, plano astral. Anutea, plano mental. Lis, plano causal. Erx, plano espiritual. Mirnajad, plano monádico. Mistitlan Shambhala, plano divino. Aqui vocês têm 7, 8 deflagrações da Shekinah em cada um dos subníveis. Por exemplo, hoje nós estamos a trabalhar entre o mental superior e o causal. Ou seja, nós estamos a receber uma influência de Anutea para a organização desta mente e para o cuidado com os conceitos, para que eles não sejam reassimilados pelas forças do passado. Estão mesmo ali. Ou seja, a Anutea garante a modernidade, a contemporaneidade e até o futuro da mente. E isso implica uma linguagem afinada. No emissor, no receptor e no receptor que a seguir se torna emissor e assim sucessivamente. E ao mesmo tempo, nós estamos a ser estimulados no intuitivo para associarmos o que está a ser dito à nossa própria experiência interna e a pontos de vida que tivemos e a sonhos e a lugares onde fomos levados e a livros que vieram parar à nossa mão e a mensagens que tivemos. E isso já é o plano causal. São nestes níveis, há no Lis que nós estamos a trabalhar. Porque quando entras na questão de Erx, aí deixas o céu azul intenso, sabes? Azul cerúleo, azul céu intenso, ligado a Lis, e o azul cobalto ligado à Anuté. Lis é azul clarinho e a Anuté é azul forte, azul elétrico. É Urano. Quando chegas a Erx, é a Via Láctea, é uma noite com estrelas, é a Via Láctea e linhas de luz a ligarem as estrelas distantes. Digamos, passas do mundo da compreensão para o mundo iniciático de Escorpião, Sagitário e Capricórnio.